eu vou usar dizer assim, triturando a palavra que Deus nos deu nesse domingo. Nós estávamos ali conversando, alguns irmãos, no retiro de homens que a gente esteve hoje, e ele foi mais atípico do que os outros, porque o Senhor aprove a Deus nos deixarmos mais nesse retiro de uma forma a conversarmos mais. E numa dessas conversas nós estávamos ali nos alimentando ainda daquilo que Deus havia ministrado aos nossos corações no domingo. E Deus tem uma pressa muito emergencial, vamos dizer assim, para a sua igreja. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que nesta noite estão aqui para ouvir a voz de Deus. Eu quero falar nesta noite aos ouvidos dos irmãos sobre a importância da audição, a grande importância da audição para nós que cremos e confessamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, a nós como igreja, como salvos, como aqueles que vão morar no céu. Quem vai morar no céu? Glória a Deus pela tua vida. E eu estava observando, meus irmãos, porque me chamou a atenção. Porque a Bíblia Sagrada fala muito forte e fala tanto e tantas vezes desse sentido, de um dos sentidos, que é a audição, dos 5 sentidos do corpo humano, a audição é um deles. E por que a Bíblia, ela nos mostra a importância desse sentido do corpo humano? E por que quando nós lemos o Romanos capítulo 10, verso 17, nós observamos ali que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, para que nós venhamos ter a fé, para que a fé seja movida em nossa vida, e para que nós possamos movê-la também, é necessário que um desses sentidos do corpo humano, a audição, ela seja aguçada, ela seja usada em relação à fé. E olhando, irmãos, que coisa interessante, algumas das curiosidades, as curiosidades que tem esse sentido do corpo humano, que ele vai aos extremos. Ele vai do extremo de nós ouvirmos o zumbido de um simples pernilongo à noite, até ouvir um jato, um avião supersônico, algo de extremo, um extremo elevado som aos ouvidos humanos. E que interessante que esse sentido, ele é o primeiro na vida de um ser humano. Às 16 semanas da gestação, o bebê ele já começa a ouvir o som da sua mãe ali no ventre. Que coisa interessante, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa é isso da parte de Deus para nossas vidas. Então nós temos que parar e observar que há algo aqui que nos chama a atenção. A Bíblia fala tanto desse sentido. Deus faz que esta criança que está se gerando, primeiro sentido aguçado é ouvir. E aí nós vamos começando a entender o porquê que Deus fala tanto na sua palavra e porque Ele nos exorta tanto a questão de ouvirmos, de estarmos aguçados
com esse sentido do corpo humano. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo que de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele se manifesta ao homem, ele se manifesta através da sua voz poderosa aos ouvidos do ser humano. Quando ele forma o primeiro homem, quando ele sopra o fôlego de vida sobre o primeiro homem, a Bíblia diz que Deus ele vinha na viração do dia para conversar com o homem. Aleluia. E no outro extremo da Bíblia Sagrada, em Apocalipse, Deus diz assim, por muitos versículos diz assim: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que vamos de um extremo ao outro da Bíblia Sagrada, Deus falando sobre este sentido, a audição. Interessante que a audição não é o ouvido. O ouvido ele vem a captar os sons, mas é a mente do ser humano. É ela que faz todo o restante. Ela que faz o cérebro entender todo esse som e separá-lo e direcioná-lo para a nossa vida. Então eu observo com isso, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão aqui nessa noite visitando, aqueles que estão escutando pela mídia, que a importância de nós ouvirmos, e não só ouvirmos, mas ouvirmos e aceitarmos e obedecermos. Três coisas aqui que elas são juntas e não se separam. Ouvir, aceitar o que se ouve e exercer ou obedecer. E eu pego aqui um versículo que está em Apocalipse, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor diz que, eu estou à porta e bato. Mas se alguém ouvir, olha, Deus está fazendo uma ação. Ele está na porta e está batendo, ele está fazendo uma ação. Mas para que essa ação de Deus se complete na vida da pessoa, ou seja, para que Deus entre na casa, venha ceiar com aquela pessoa, e aquela pessoa venha ceiar com Deus, é necessário que ela ouça. É necessário que ela venha ouvir a voz de Deus. Por isso, quando nós olhamos lá em 1 Samuel, quando nós vamos olhar a vida de Samuel, quando Samuel estava no templo, quando Deus vem aquele menino que está no templo, ajudando no templo a Eli, quando ele está descansando, Deus vem e brada aos ouvidos de Samuel. Ele não entende, ele corre até o homem de Deus, e o homem de Deus não vai deitar. E assim vai 1, 2, 3 vezes, até que o homem de Deus entende que é Deus que está bradando aos ouvidos do menino. Aí o menino, depois de entender isso, ele aceita a voz de Deus. E quando ele aceita, ou quando ele ouve, e tem o entendimento que é a voz de Deus, Deus então lhe diz o que fazer. E o menino faz o quê? O menino Samuel aceita
E o menino Samuel executa, porque ele vai e diz a Eli as palavras de Deus, o que Deus ia fazer com Eli e a sua casa. Ou seja, o menino agora, depois de aceitar que era a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ele exerce aquilo que Deus manda e Deus então executa. Você está entendendo uma coisa nessa noite? Exemplo, você vem à casa de Deus, ou você já foi à casa de Deus, para quem está nos escutando pelas mídias. Você vai à casa de Deus, você se assenta no culto para escutar, a pessoa vem aqui, louva a Deus, ministra uma palavra de Deus através do louvor. Você está ouvindo, mas não quer dizer que você aceitou. Vem a palavra, é ministrada a você, você ouviu, mas não quer dizer que você aceitou. Você pode ir embora para casa, você pode ter ouvido a palavra, pode ter ido embora para casa, sem aceitar. Você pode ter ouvido a palavra, aceitado a palavra, mas não quer executar a palavra. Exemplo, você vem pela primeira vez à casa de Deus, você ouve Deus, você até chora. Você até diz assim, Deus, parece que aquele homem lá sabia toda a história da minha vida. Você ouviu Deus falar com o teu profundo. Você até aceita aquilo ali. Você até aceita que realmente Deus está naquela casa, que Deus usa aquele homem. Você entende que Deus quer algo de você, uma posição de você. Mas quando chega essa parte da posição tua, de você se entregar, de você aceitar aquele Deus, isso você não quer executar. Vamos no outro exemplo? Você já é crente, você já serve a Deus, você vem à casa de Deus, vem precisando ouvir a voz de Deus, Deus fala com você, você aceita, mas você não exerce. Não coloca em execução aquilo ali. Exemplo, você vem precisado de um milagre. Só você e Deus sabia. Deus fala ao teu coração. Você aceita aquilo. Você aceita aquele milagre. Mas você não exerce aquele milagre para que ele seja verdadeiro na tua vida. Você não coloca em prática realmente para que aquilo que você ouviu e aquilo que você aceitou se torne verdadeiro. Aleluia, Jesus. E assim, muitas vezes nós entramos na casa de Deus, ouvimos a voz de Deus, alguns aceitam, outros não aceitam, alguns exercem, outros não exercem. Por isso que às vezes você vê a pessoa ouvir, aceitar e obedecer e receber o milagre. E aí você muitas vezes questiona Deus, mas Deus por quê? Se Deus não faz acepção, é porque em um desses momentos houve uma falha da tua parte. Ou você veio ao culto, ficou desapercebido, não ouviu, não vai aceitar e não vai exercer, e não vai obedecer. Ou você veio, ouviu, aceitou, mas não obedeceu, não exerceu. Mas o teu irmãozinho do lado às vezes veio, ouviu, aceitou e colocou em prática. Vamos a mais um exemplo? Muito prático. A pessoa vem à casa de Deus, ela está precisando de uma porta de emprego. Deus vem e fala no culto com ela. Eu sou Deus que abro porta, fecho porta, eu sou Deus que, se for preciso, abro janela, abro porta, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que coloco, eu sou Deus que dou o melhor. Sim, é mesmo, Deus está falando comigo, porque eu estou precisando. Então, é Deus falando, então eu posso
Creia que Deus está falando comigo naquilo que eu pedi a Ele. Aceitou. Só que chega no outro dia, fica dormindo até tarde. Chega no outro dia, não vai procurar um emprego. Não sai com fé a uma porta de emprego. Você não colocou, não exerceu. Você não fez a tua parte. Se Deus disse que Ele é o Deus que abre porta, fecha a porta, abre janela, quer dizer o quê? Que não importa a empresa que você for, mesmo que eles digam que não tem, Deus vai arrumar um jeito e a pessoa vai te chamar. Aleluia. Hoje o irmão testemunhava isso para mim. Irmão, eu saía, coloquei 40 currículos na cidade. E aí coloquei em todos os lugares que eu era apto a fazer, exercer algo naquela empresa. E ninguém me chamou. E eu olhei para uma empresa na cidade que não era da minha área e eu disse assim, eu vou ali, vou naquele lugar. E ele foi lá, conversou com a pessoa que ali assistia os currículos, recebia os currículos. E aí ele conversou e disse que precisava. E ela disse assim, olha, nós vamos ver, tem mais pessoas para nós ouvirmos, de repente, mas se não for dessa vez, quem sabe numa outra vez. Se a pessoa ouve a palavra, aceita, ou não aceita, ele teria ido embora e deu, ia bater em outra porta. Mas ele diz para ela assim, olha, eu vou ficar tão feliz se você aceitar, porque é um presente de casamento. Foi o bastante. Ele foi para casa, o telefone tocou e chamaram ele para trabalhar e está 3 anos na empresa essa. Feliz da vida. A importância, irmãos, de nós ouvirmos, aceitarmos e obedecermos. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, em alguma dessas áreas você está deixando de exercer da parte de Deus o que Deus quer. Porque o braço do Senhor, veja bem, porque o braço do Senhor, ele não está encolhido, que não possa salvar, que não possa fazer. E o seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o Deus que pode fazer. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi lá na audição do mestre. Ele não deixou que ninguém o impedisse de ir lá na audição do mestre. E o mestre fez o quê? Ouviu. Aceitou o clamor daquele homem e exerceu o milagre na vida dele. Quem sabe hoje o Senhor está aqui para te ouvir, meu irmão, para ouvir o teu clamor. E ao ouvir o teu clamor, Ele também quer falar contigo. E ao falar contigo, Ele quer que você aceite. E ao você aceitar, Ele quer que você obedeça. Aleluia! 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 Se coloque em pé nessa noite. Aleluia!
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A importância de nós estarmos aqui e ouvirmos a voz de Deus. A importância de nós estarmos aqui e ouvirmos a voz de Deus e aceitar a voz de Deus e obedecer. Quem sabe você está nessa casa, Andeve, ou canta, Arábia Súbia. Deus tem falado contigo, Deus tem se manifestado a ti, Deus tem bradado a sua voz ao teu coração, mas quem sabe você não tem aceitado. É possível? Sim, é possível, nós vimos isso nesta noite. Aleluia. Quem sabe Deus está te dizendo algo faz tempo. Quem sabe uma posição, uma tomada de posição. Ai, Deus, como Anábia Súbia. Quem sabe Deus, Ele tem falado contigo esperando um sim teu. Alai, Deus canta. Ei. Mas talvez você tenha preferido ficar deitado e não querer mais ouvir essa voz. Samuel poderia ter feito isso. Aleluia. Aleluia. Ele poderia ter ficado deitado. Ele poderia ter dito para Eli, não, Eli, se me chamar de novo, eu não quero saber. Não quero saber. Mas Deus precisava que Samuel tomasse uma posição, uma decisão. Deus falou com Samuel porque Deus queria usar Samuel na casa de Eli. Eli estava aceitando o erro dos seus filhos estavam pecando na casa de Deus. Deus queria bradar aos ouvidos de Eli e de seus filhos naquele momento. Deus queria usar Samuel. Era Samuel. Meu irmão, tem coisa que é você, não é eu. Tem coisas que Deus quer realizar, é com você, não é comigo. E para Deus realizar certas coisas, Deus precisa que você esteja em posições que Ele quer. Quem sabe Deus já tem falado a você sobre essas posições e você não quer aceitá-las. Não quer aceitá-las. Aleluia. 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 Mas nessa noite o Senhor está nos exortando. O Senhor está falando conosco nessa noite. Ouve a minha voz. Aceita o meu chamado. Aceita o meu propósito. E me obedece. E me obedece. Se nós fosse olhar para nós, irmão, nós ia dizer, Senhor, eu não vou, não consigo. Eu não vou, eu não consigo. Não. Mas não é nós, meu irmão, é Ele. Não é nós, é Ele. É Ele que chama, é Ele que escolhe, é Ele que capacita, é Ele que envia, é Ele que faz, é Ele que é. Ele é o Todo-Poderoso. A única coisa que Ele quer é posição. A única coisa que Ele quer é que você aceite e que você exercite, que
que você obedeça, que você faça. Deus está falando comigo, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui também nessa casa, nessa noite, ou através da transmissão. É difícil, mas Senhor, por que tanta pancada? Por que, Senhor, tão difícil? Por que as coisas, quanto mais eu quero acertar, mais as coisas. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque se o mundo gostar de você, ou se você está fazendo o que o mundo gosta, alguma coisa aí não está encaixando. Se o inimigo está furioso contra você, é isso aí mesmo. Você está no caminho certo, porque ele não pode se agradar de você. O inimigo não pode se agradar de você. O inimigo não pode se agradar de mim. Se ele está furioso contra você, porque você está no caminho certo. Agora, se ele está se agradando de você, cuidado, porque quem tem que se agradar de nós é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 aleluia. Nós falamos no começo desta reunião, da mensagem desta reunião: Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Deus está falando, meu irmão. Deus está falando. Deus está falando sobre ouvir a Sua voz, aceitar a Sua vontade e obedecer. Aleluia. E eu quero fazer um convite a você nessa noite. A você que ouviu a voz de Deus nessa noite. A você que Deus tem falado e você está relutando com Deus em algo. Deus tem falado com você, Deus tem te incomodado sobre posições em relação ao reino, em relação à salvação, em relação à obra, em relação a Ele. Deus tem falado com você por algumas posições que você tem que tomar, e você tem relutado. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu estou falando com você. Se tu aceitares, hoje eu estou falando com você, se tu aceitares e obedecer, verás a minha glória, diz o Senhor. Verás que eu sou Deus, que pega o pequeno para confundir os grandes na terra. Que eu sou Deus que pega aquele que não é do monturo para confundir os reis da terra. Samuel era um menino, e Deus queria usar ele para falar com aquele que era grande na casa dele. Ô meu irmão, ô minha irmã, às vezes nós olhamos para nós e menosprezamos o tamanho do Deus que Ele é na nossa vida. Às vezes Deus quer falar com pessoas grandes na terra e quer usar você. Quer usar você para falar.
para Deus chamar a atenção de certos na terra. É noite de você ouvir, aceitar e obedecer. Somente para aqueles que ouvem esta palavra nessa noite, e Deus falou com você, vem aqui à frente que nós queremos orar por você nessa noite. É somente com você que Deus falou através dessa palavra. Se Deus não falou, fica intercedendo. Para mim você não precisa fazer bonito, para mim você não precisa mostrar nada, meu irmão. Eu acho que mais claro que aquilo que Deus bradou aos nossos ouvidos não tem. Ouvir, aceitar e obedecer. Não deixe, irmão, para amanhã o que tu pode fazer hoje. Não tarda as maravilhas de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Quero convidar o pastor Nelson, o pastor Samuel, o presbítero Jader, que está junto aqui nos trabalhos da sexta-feira, à frente também, a descer ali e orar pelo povo. A orar por esses irmãos que aqui estão. Se eles têm dificuldade, hoje o Senhor vai ajudar. Aleluia. Aleluias. E eu vou estar orando por essas fotos, por essa roupa. Aleluia. Aleluia. Fique à vontade. Deixa Deus falar contigo. Aceite e obedeça. Quem sabe é uma das batalhas, das pelejas, das lutas que você está tendo. Ai, meu Deus. Oh, aleluia. E camandaga super te camandaga. Oh. Quem sabe você que está me escutando, talvez Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para você tomar uma posição na presença dEle. Mas as coisas deste mundo, as coisas que envolvem a tua vida, estão fazendo você dizer um sim para o Senhor, de aceitar o plano de Deus na tua vida, de você obedecer. Aleluia. 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 Senhor, a obra é tua. A obra é tua. Completa a obra nesta noite, Senhor. Completa a obra nesta noite, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Vai de encontro à minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, que precisam nesta noite, Senhor, que precisam ouvir a tua voz, obedecer, Senhor, aceitar e obedecer. E não me dá descanso, eu não tenho descanso. Oh, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, fala, Senhor, fala, Senhor. Deixa queimar. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Faz a obra, Senhor. Faz a obra, faz a obra. Deixa queimar, deixa queimar. Faz a obra, Senhor, nesta noite. Faz a obra. Deixa queimar, Que nós possamos ouvir. Ouvir
aceitar e obedecer. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei e cearei com você, e você vai cear comigo. Se ouvir a minha voz, se ouvir a minha voz.